Sarau Subúrbio, né? E é um imenso prazer, né, estar aqui conversando com essas duas pessoas que fazem parte da revista, aonde eu sou também uma colaboradora, né? E eles vieram aqui para falar, né, desse trabalho pioneiro, feito com muita garra, muito amor e muita dedicação, porque todas as pessoas são voluntárias, né, nessa revista online, né? Então eles estão aqui para falar da sua experiência, né? E da experiência de todos nós. O Marcelo Bizar e o Silvio Silva já chegaram e eu vou chamá-los, né? Como diz a música que eu tenho com o Marcelo Bizar, eu quero cantar minha raiz, pois sou feliz no meu lugar. E é isso aí, né? Nós somos felizes naquilo que nós fazemos, naquilo que nós realizamos, né? Com o coração e sempre com responsabilidade. E eu tô muito feliz com isso. E vamos falar também, né, do livro que está sendo lançado hoje, né? Aqui no canal da Márcia Lopes. Esse livro é um livro coletivo, né, que nem todos da revista participaram, mas que a essência de todas essas pessoas estão envolvendo, né, essa realização, né? E nós estamos aqui para dialogar. Chega mais, chega mais, Silvio Silva. Fala, Márcio, sou eu. Olha só, Te enganei. noite. É Marcelo Bizar. Tudo bom? E o meu lugar é o, Olha e só, o meu chamei os lugar é o dois, samba. hein? Olha o Silvio aqui do lado, ó. É isso aí. Chamei os dois para Aí tá ver se tá certo. certo. Primeiramente, um brinde. Parabéns para vocês. Eu tô um brinde na minha canequinha de inox. É isso aí. 3 anos. Opa! Um E aí, brinde. Silvio? Silvio, tá bebendo água? 3 anos de resistência. Brinde eles. A minha mãe quer ver vocês, mas ela não tem Instagram, então eu vou falar para ela ficar olhando. Opa! Olá! Olhando para vocês de longe. Tudo certinho? Deu uma congelada. Nos encontrávamos lá no Vaca Atolada, né? No Vaca Atolada. No... Tudo bom com vocês, Opa, meus tudo amores? bem. Tudo bem. Olha só, deu uma congelada aí rápida. Para mim, mais ou menos. Eu sou o único não vacinado Mas aqui. agora acho que já voltou. Eu sou o único não vacinado. Eu já estou vacinado a primeira dose. Ai, que legal. Eu também. Eu vou vacinar a próxima semana. Isso aí. Que bom. Isso aí. E como é que vocês estão se sentindo? Para o Subúrbio, a nossa revista,
e, além disso, sentindo o prazer especial de hoje também coincidir com o lançamento do nosso livro coletivo, né? Palavras Suburbanas, Contos, Crônicas e Poesias. Não existe razão maior para a felicidade nesse momento do que essa. Também estou muito feliz, me sentindo muito bem, agraciado por ter companheiros suburbanos tão bons assim, nessa caminhada. E é isso aí, a revista Sarau Subúrbio, 3 anos, graças aos escritores, né? Graças aos apoiadores, né? E é isso aí, isso é o mais importante. Tem uma coisa fazendo ruído aí. Sim. Tem alguma Aqui coisa não. ligada aí? Eu já estou desligado com prazo vencido. Eu também estou muito feliz por ter aparecido pessoas tão significativas na minha vida, né? Porque eu acho que mais do que essa revista, eu fiz amizades que são para sempre, né? É assim que eu sinto. Eu sinto que são pessoas, né, que eu vou levar até a hora que eu já não tiver que estar mais aqui, entendeu? Aquelas coisas assim, meio Tom Jobim, meio Vinícius de Moraes, né? Que é a cachaçinha, é o uísque, é o bar, né? Tudo junto e misturado, né? Eu me sinto mais ou menos assim, né? E de poder também, né, aprender com vocês, que são pessoas, embora eu seja mais velha, né, eu acho, são pessoas que têm mais experiência, né, na temática do que eu, né? E isso aí é uma coisa muito positiva, né? A gente ter essa condição de poder extrair, né, essa expertise, né, que você tem, que o Marcelo tem, e que não é todo mundo que tem. Você falou que está meio Tom Jobim, meio Vinícius de Moraes. Eu já tô meio de Cro, meio Bezerra de Menezes. Tô mais largo. Bezerra da Silva. Bezerra da Silva. Boa lembrança, Silva. Aí, ó. Ele não me deixa mentir que eu tô meio Bezerra de Menezes mesmo, entendeu? Mas aí eu tô falando da questão da amizade, né? E eles não são subúrbio, né? Porque se eu tivesse o subúrbio é Silas de Oliveira, Paulo da Portela, né? Eu dei um exemplo. Mas hoje assim, a revista para o subúrbio. Hoje a revista para o subúrbio. Parabéns, compositora. E eu vou te falar, as maiores coisas que eu tenho da minha vida, né, enquanto pessoa, eu extraí no subúrbio, né? Porque eu nasci em Botafogo, mas eu morei muito tempo na Tijuca, né? Morei em São Cristóvão, passei uma parte dramática da minha vida na Baixada Fluminense, porque a minha mãe tinha uma casa lá, né? Mas eu vim com alma suburbana e fenótipo, né? Porque quando eu chegava em Madureira, ninguém me reconhecia como uma pessoa de fora. Eu já era de dentro, né? A característica, né? A mulherada lá, né? As tias, né? Então, isso tudo me deu uma condição de ter um pé, né? O corpo inteiro, né? Nessas relações, né? É isso mesmo. E isso é muito bom. O subúrbio tem essa característica de ser acolhedor, né? Indistintamente acolhedor. Isso é que, de certa forma, torna o subúrbio tão peculiar. Todos que chegam são bem chegados, né? E isso daí você encontra em todos os espaços, né, do subúrbio, em todas as áreas, todos os bairros. Você chega como se você estivesse chegando num lugar que você já conhecia há muito tempo, que te deixam à vontade. Querem que você se sinta à vontade, ou seja, é extremamente acolhedor, né? O subúrbio enquanto espaço, enquanto lugar socialmente existente.
E isso, para muitas pessoas, soa até estranho, né? Porque, na realidade, você que é teoricamente estranho, quando chega no lugar, você fica meio que, assim, meio que reservado, meio que esperando para saber como é que você vai se posicionar. Já no subúrbio, não, você chegou. Você é abraçado, é acolhido, como se fosse um do local, há tanto tempo ou sempre, né? E isso é muito legal. Essa é uma das muitas características que me fazem amar o subúrbio. Com certeza. É verdade. Você sabe que eu tenho algumas coisinhas que eu queria falar, mas deixa eu dar dois salves aqui, ó. Um salve e simpatia para o Pacato do Cavaco e um salve e simpatia para o professor Rafael Matoso, que estão aí mandando um salve para a gente. Salve. Com certeza. Beleza, Pacato. Agora para minha esposa, Rafael. Pacato, que acabou de entrar. Um salve para ela também, um beijo. Ah, legal. Tem uma ex-aluna minha agora. Você está vendo legal aí? Uma ex-aluna minha, a Thalia, apareceu aqui agora, que entrou também aí para acompanhar a gente. Isso é muito bom. A juventude. Kátia, minha comadre, tudo bom contigo? Hoje é comemoração, né? Então é o seguinte, já que não pode ter aquela aglomeração, eu fiz um botequim aqui em casa mesmo, entendeu? É o chapéu que eu só uso quando eu vou ao boteco mesmo. Quando eu vou ao boteco da Lapa, né? Porque aqui em Ricardo não uso não. Uma cervejinha e tem um tira-gosto aqui que acabou. O tira-gosto acabou agora. Antes da gente começar, eu queria falar duas coisas antes de começar, com vocês. Nós já começamos. Uma. Começar. Fala aí. Uma é o seguinte, eu sinto muita falta do subúrbio quando eu ia para os meus sambas, para as minhas coisas, né? Me distraindo, né? E eu ficava nas portas das casas, né? Que hoje em dia você não pode fazer mais isso, né? Aí você saía do samba, rolava um churrasco na casa não sei de quem, aí você tava lá no churrasco, ainda mas de repente rola isso, começava não, outro aqui samba, rola. né? Mas hoje, por exemplo, hoje em dia eu saio do Aguibara, eu venho direto para casa. Não pode. Silvio, entendeu? Ainda não rola essas coisas? Rola sim. Aqui na minha rua, tem aniversário que eles fecham a rua, fazem aniversário na rua. Temporariamente. Então, tipo assim, eu gostava, o aniversário é para todo mundo. E o professor José Augusto está aí. Eu gostava muito daquilo, era muito bom. E outra coisa que eu queria falar, essa semana eu estava olhando o trabalho de vocês têm que fazer, quando terminar a pandemia, eu me predisponho a auxiliar, né, como uma voluntária, esse trabalho acontecer dos tambores. Esse trabalho é um trabalho genuíno, maravilhoso. Até tô com raiva de vocês, porque vocês não me chamaram para fazer nada. Mas não tem problema. Não tem problema, eu faço agora. Tá anotado. Eu comecei a revisitar o trabalho. Eu comecei a revisitar o trabalho porque quando eu fui fazer a divulgação, eu falei assim, eu vou botar a música Subúrbio do Marcelo nessa divulgação que eu estou fazendo. E aí abriu um monte de coisa, né? E o trabalho dos tambores estava lá. Aí eu voltei para o trabalho tambores de Baubás. Tambores Isso. Para olhar, né? E eu vou te falar, esse trabalho é um trabalho muito bonito, muito bonito. Tem que botar em tudo quanto é lugar, entendeu? Sem distinção. No subúrbio, no centro, na zona sul, tudo. Se duvidar, até lá dentro daquele negócio antigo que é pequenininho, como é que é o nome? Aqui em Copacabana. Eu era doida quando eu era criança para entrar ali. É uma casa noturna. E hoje em dia ela funciona, né? A Dilma Oliveira faz muito show lá. Eu agora esqueci. Eu esqueci, mas tem que botar em tudo quanto é canto, porque é um trabalho muito, muito especial. Muito especial mesmo. Eu não sou crítica, não. Eu não sou crítica, mas eu gosto muito de música. Sim, mas vem cá.
Deixa só a situação melhorar, a gente poder transitar, visitar Sim. os espaços, que a gente vai divulgar o nosso trabalho. Tambores e baubás. Silvio, entendeu? aproveitando aqui, ó. Eu só queria Tambores e saber baubás. uma coisa. Quem foi Já, que ó, passou tambores em e baubás. vocês? Vou aproveitar aqui para fazer o reclame, né? Isso, Tambores e Bizarro. baubás no YouTube. Trabalho de Marcelo Bizarro, Silvio Silva e Marco Trindade. Marco Trindade. Produção de Pacato do Cavaco, não podia ser ruim, né? Pacato do Cavaco entrou na Grande. parada. Muito bonito. Samba na muito fonte, bonito. samba na fonte. Muito bonito, maior favor. E olha só, eu queria perguntar para vocês como é que surgiu a ideia da revista? Bom, aí eu acho que eu que sou mais antigo, né? Foi, na verdade, de uma conversa que eu e o Marco Trindade tivemos. Eu estava com uma ideia de fazer uma revista, que seria o nome Sarauvar, e não Revista Sarau Subúrbio. E aí, conversando com o Marco Trindade, ele falou assim, e por que não uma revista mais voltada para o subúrbio? Eu falei, pô, bicho, que coincidência, porque pô, eu já tinha música, né, com o Silvio, a música Subúrbio, muito antes. A música Subúrbio deve ser de 2008, não sei, Silvio, ela é bem antiga. Né? 2008, Bizarro. 2008, não é isso? Isso. Então, essa conversa que eu tive com o Marcos foi há 3 anos. Então, já tinha música Subúrbio. A gente já trabalhava essa temática. Eu e o Silvio já trabalhávamos essa temática do subúrbio, da coisa da cultura afro-brasileira forte no subúrbio, né? Que no subúrbio é forte. Uhum. Na Zona Sul, acontece também nos morros, né? Acontece nas favelas. Mas aqui no subúrbio é em todo lugar, né? Aqui na minha rua mesmo, agora em atividade tem pouco, mas já tiveram 3 centros de candomblé, só na minha rua, entendeu? Então é forte a cultura afro-brasileira no subúrbio. E aí o Marco Trindade deu essa ideia, por que não uma revista mais voltada para o subúrbio, né? Falei, cara, bicho, incrível isso. Aí conversamos, e aí resolvemos fazer isso. E aí? Começamos a contactar com vocês, né? Com os escritores. Pá, o escritor daqui, o escritor dali, vamos fazer uma revista assim, assado? Vocês aceitaram, todos aceitaram, a revista surgiu, né? Eu sempre gosto de usar isso. Na verdade, é quando o grupo, né, de escritores resolve, vamos fazer, vamos encarar, aí acontece. Você me convidou no Samba na Fonte. Convidei você. Eu nem pensei, eu falei logo assim. Convidando. O Marco convidou. Mas depois eu fiquei tensa. O Leonardo Bruno, o Marco convidou o Orlando Oliveira, e aí foi assim, né? A gente foi convidando e vocês toparam. Elaine Morgado também veio, e também convidado pelo Marco, provavelmente, e assim foi. Entrou uma ligação aqui, eu não estou ouvindo nada. O Silvio, assim como você, né? Vocês dois estão desde o primeiro número, né? Podem até falar um pouquinho mais disso. Isso, Bizarro. Eu não sei se a Márcia está ouvindo, está tendo problema com o seu som, Márcia? Peraí. Mas enquanto a Márcia resolve a questão do som lá, é exatamente isso, né? Recebendo o convite para participar desde o primeiro número, foi uma honra, né? E até fiquei um pouco, assim, receoso de, sei lá, como é que eu vou poder contribuir do ponto de vista literário, né? Sei lá, não sei qual o gênero que eu vou utilizar, né? Embora eu não domine nem de longe, né, os diversos gêneros literários, mas eu falei assim, como é que eu vou trabalhar, né, numa revista que se propõe a divulgar, a falar sobre o subúrbio. E aí, para minha felicidade, já no primeiro número, eu tive a ideia de colocar, em função do Bizarro ter colocado a letra da nossa música Subúrbio, escrever um texto exaltando o subúrbio, mas tendo como referência a nossa própria letra, né? Ou seja, Silvio, a letra do Silvio, a ideia de colocar
A ideia de colocar letra não foi minha, foi do Marco Trindade. Ah, perdão, foi do Marco, isso mesmo. E aí, em cima disso, eu escrevi um texto, né, alusivo ao subúrbio, né, já que era o mote da revista, a razão de ser da revista, e fazendo também, de forma meio que subliminar, uma referência aos versos do samba subúrbio, né? E eu acho que ficou legal. E dali para frente foi só prazer, satisfação, alegria em participar em todos os números da revista, chegando agora a 3 anos de existência e espero que com vida longuíssima da revista Sarau Subúrbio. Tamo junto. Com certeza. A Márcia está com problema no áudio dela, Bizarro. Quer sair e voltar? Fala agora, entrou. Agora. Foi que entrou uma ligação aqui. Olha só, eu pensei que era uma homenagem ao filme, o som do silêncio, né? Do Oscar. O baterista que fica surdo e tal. Tem uma referência. No samba, quem sofre isso é o cuiqueiro. O cuiqueiro fica surdo. Todo dia. É verdade. O Bizarro, ele tem uma interpretação muito marcante, né? Isso aí também. A letra é maravilhosa. Juntando com a interpretação. A interpretação do Bizarro é única. Assim, sei lá, eu acho que eu sou suspeito para falar, né? Mas eu não vejo a música na voz de outra pessoa, melhor dizendo, né? Não consigo ouvir a música na voz de outra pessoa que não seja na do Bizarro. Talvez por uma certa cumplicidade, já que nós fizemos a música, né? É verdade. É verdade. É sensacional, é icônica a interpretação do Bizarro, né? E isso daí, eu não estou falando, não. Todo mundo fala isso, é fantástica. Fantástica. Mas com a letra que a música tem, legal. É demais a letra. E quando sempre me perguntam, no Samba na Fonte, sempre me perguntavam se a letra era minha. Eu sempre deixava claro isso. Não é minha, é do Silvio. Mas o Silvio não participava do Samba na Fonte. Né? E eu falei isso com ele, inclusive eu comentei isso com ele. Falei, pô, bicho, todo mundo elogia muito a letra, mas eu sempre falo, a letra é de um professor de história, papapá. O Silvio ficava muito na dele. Com a revista Sarau Subúrbio que ele veio a aparecer mais, vamos dizer assim. Sim, eu queria que vocês falassem também dos eventos que a revista realizou, né, até agora, 2021, e dos projetos que vocês têm para o futuro, para a revista, se vocês têm algum projeto. Sim. Né? Bom, eu posso começar a falar, Bizarro? Pode. Tá ok. Olha, a revista Sarau Subúrbio, ela vai para bem além, né, das páginas eletrônicas que ela apresenta. A gente tem um projeto de divulgar toda a cultura suburbana nos mais diversos espaços do subúrbio, né, em outros lugares, obviamente, mas por definição no subúrbio, do que a gente está fazendo, do que a gente pretende fazer. Entre outras coisas, a gente fez os saraus, né? Saraus suburbanos, fizemos alguns saraus para divulgar a revista, mas também como espaço de divulgação da cultura suburbana e cultura popular, principalmente, né? Nesses espaços, onde a gente fez, por exemplo, na livraria lá do Meia. Ivan Errante. Ivan Errante. Lá no Meia. Exato, da Belle Époque, não é isso? E foram, assim, momentos, eu acho que, para mim, foi com certeza, foram momentos sensacionais, onde eu pude, além da música, né, por exemplo, ler alguns textos, algumas crônicas, algumas
alguns contos, falar poesias, né? E, acima de tudo, num espaço onde congraçamento ali, afinidade de ideias, mesmo que em determinados momentos nós divergíssemos, tudo fluía para elevar, vamos dizer assim, a cultura suburbana. Além dos saraus lá, né, na Belle Époque, do Ivan, a gente teve a oportunidade de fazer também algo que foi, para mim, assim, uma surpresa agradabilíssima e, ao mesmo tempo, eu estou sentindo muita falta, que foi o evento, né, do Comida de Pé Sujo. Iniciativa a partir dos eventos da Salão Subúrbio, não é isso, Bizarro? O subúrbio ele foi sempre muito discriminado em alguns aspectos, né? E essa discriminação, obviamente, não tem razão de ser, muito mais por desconhecimento do que por definição consciente, né? E essa discriminação ela se dava justamente em razão do que o subúrbio apresentava como supostamente não sendo atraente. Pelo contrário, né? Então a gente vê aí concursos gastronômicos que são muito legais, que a gente adora, é uma forma de divulgar a culinária brasileira, tal e coisa, né? E a diversidade, a riqueza da culinária brasileira, como tem o comida de boteco, né? Então, e aí surgiu a ideia da gente criar o Comida de Pé Sujo. E fizemos 2 eventos desses, né, lá em Honório Gurgel. O Bizarro pode até complementar melhor, porque ele foi um dos autores, se não o autor dessa ideia maravilhosa aí. Não fui eu. Olha, eu vou te falar. Pois é, mas uma das coisas para o futuro é a gente continuar com isso. Infelizmente, a pandemia tirou toda a possibilidade, né, dessa aglomeração. Né? A Comida de Pé Sujo, ela veio com uma ideia do Marco Trindade, de novo. A ideia foi dele, juntamente com o Danilo Firmino, que é do Fala Subúrbio. Sim. Danilo Firmino, do Fala Subúrbio. Aí quando o Marco me falou, eu falei, pô, bicho, uma ideia interessantíssima, né? Eu me empolgo com essas ideias, assim, eu sou meio que, quando vem uma ideia, assim, que eu acho bacana, eu já entro de sola. Aí já comecei a fazer um samba, mandei o samba lá no grupo, né, da revista. Aí o Júnior da Prata já mandou um verso, o Silvio Silva já mandou um verso, Marco Trindade já mandou um verso e fizemos um samba. Então o samba para a festa já estava feito. E aí fizemos o Comida de Pé Sujo, que também não deixava de ser acho que a palavra sumiu. Não deixava de ser uma afronta, vamos dizer assim, ao comida de boteco. Estava começando a se gourmetizar, vamos dizer assim. Estava começando a ficar meio fresco, né? No sentido no pior sentido que existe, né, da palavra. E aí, vamos fazer o Comida de Pé Sujo? Vamos. E não sabíamos que estaria sendo gravado no dia. O Cláudio, do Subúrbio em Transe, chegou no evento, gravou o evento, e a gente já estava assim, eu já tinha bebido todas, acho que todo mundo, né? E demos depoimentos, e fizemos nosso samba, e o Cláudio resolveu, com as imagens, fazer um documentário. E o documentário acabou sendo escolhido para passar, né, no CCBB, aqui no Rio de Janeiro. O documentário participou de um festival de cinema, né, no Rio de Janeiro, que foi muito gratificante, porque ninguém esperava por isso. Teve até uma confusão de algumas pessoas acharem que isso já estava combinado. Não estava. Tanto não estava que quando o Cláudio chegou para gravar, a gente já estava para lá de Bagdá, né? Eu não sabia de nada. Agora tem que eu acho que isso que ficou tão legal, né? Tem que passar esse documentário. O próximo encontro, né? Mas, olha, não era nada foi combinado. Nada foi combinado. Nem ele ir gravar, muito menos virar um documentário. Mas ele chegou...
Simplesmente ele chegou lá para participar do evento e acabou registrando, né? Como Sim. bom cineasta, tá sempre com uma câmera à mão. Como a Elaine falou, ficou bem espontâneo. Ficou bem espontâneo por isso, porque ninguém esperava. Exato. O cara me chega lá com uma câmera. Você quer dar um depoimento? E pegou depoimento de um monte de gente. E olha só, você vê, isso é coisa de maluco. Porque quando você faz um documentário, tem que ter um certo trâmite, né? Mas ainda bem que ele fez e correu tudo certo. Correu tudo certo. Não tinha aí é claro. absolutamente... Ele ficou gravando e participando com a gente, né? Porque os petiscos eram de graça, né? Isso. Foi no Cambalachos Bar, lá em Honório Gurgel. Vamos aqui colocar né, fazer a propaganda, né? Foi em Honório Gurgel, no Cambalachos Bar, do tio do Danilo Firmino, que agora me escapou o nome. Também já bebi algumas, não vou lembrar mesmo. E aí, todo mundo levou um prato. Fizemos na calçada e pegando um pouquinho da rua. Coisa bem suburbana mesmo, né? Pegamos ali, aí nos reunimos num cantinho lá, bebemos, comemos e fizemos os nossos sambas. Todo mundo improvisando, brincando. E o cara veio gravar. Gravou, dá depoimento. E aconteceu o documentário. Esperamos que outras coisas aconteçam assim, né? E todo mundo espontâneo e autêntico, nada gourmetizado, como deve ser, né, um espaço suburbano de confraternização, que é o nosso popular botequim. O nosso... um viva ao botequim. É isso aí. E olha só, vocês pensam em transformar essa revista numa revista física? Você, Xará? Ou não? Claro, mas cadê o patrocínio? Hoje em dia, a gente que é da resistência mesmo, eu falo isso, né? Eu sou economista. Vivemos do eutrocínio. Não é nem do pai-trocínio, porque a gente não pode contar com o nosso pai, né? Então é o eutrocínio, entendeu? É assim, a gente coloca o nosso para fazer as coisas. Né? O nosso tempo, que é fundamental. Porque às vezes as pessoas pensam só em dinheiro. Mas o tempo é fundamental. Às vezes você coloca um dia inteiro num projeto para ver aquele projeto realizado. Esse é o eutrocínio. O pessoal do subúrbio conhece muito bem isso. Todo mundo que é do subúrbio, que é artista então, né? Cara, olha só, o artista do subúrbio, seja ele cineasta, escritor, músico, ele é um artista circense. Porque, meu amigo, ele está sempre andando em corda bamba, enfrentando os leões e fazendo mágica. Todo artista suburbano, ele é um artista circense. É pedreira. Entendeu? Então, a revista física seria ótimo. Agora, com eutrocínio não dá, né? Com patrocínio, quem sabe, cultural, né? Porque a revista ela é gratuita. A ideia dela é exatamente que venham... o Rafael Matoso lembrou aqui, o professor Rafael, que o Milanês estava lá. Estava. Saudoso Milanês. Ai, que legal. Ele estava no Comida de Pé Sujo. Boa lembrança mesmo. E obrigado, Rafael. Foi maravilhoso. Eu acho que foram das últimas imagens do Milanês, né? Antes da viagem dele. Foram, acho que, das últimas imagens que foram obtidas foi pelo subúrbio em trânsito. Bicho, o cara que viajou o mundo tocando, né? Mas estava ali no subúrbio, que era o lugar do coração dele, era onde ele se sentia em casa, né? Essa é a verdade. Ô, criatura! É verdade. Andar, mas músicos são assim, cara. Agora, eu queria perguntar uma outra coisa para vocês, né? O Bizarro falou do patrocínio. Vocês dois já pensaram em montar uma editora juntos? Bom, assim, eu nunca pensei nisso, né? Eu não sei se o Bizarro pensou, eu nunca cheguei a pensar efetivamente nisso.
Talvez porque no ofício de magistério, né, que é o que eu exerço aí há 31 anos, né, eu sempre tive contato com a questão literária do ponto de vista do livro didático, né, e via sempre essa questão como sendo algo muito corporativo, de grandes dimensões, essas coisas todas, e muitas vezes eu crítico disso em relação não só ao conteúdo dos livros, né, já que a minha área de história, que muitas vezes negligenciava, muitas vezes silenciava, né, situações e fatos históricos que são extremamente relevantes para a gente, principalmente no contexto de uma história afrocentrada, né, que a gente viu aí décadas e décadas e décadas de ausência nos livros didáticos, né? Felizmente a gente já está vendo, né, um pouco de luz no fim do túnel, principalmente com a Lei 10.639, mas ainda há muita resistência, né? Então, eu sempre me vi muito distante dessa questão editorial. Com a revista Sarau Subúrbio, a gente, na realidade, né, que edita a revista e em se tratando de material totalmente gratuito, não me veio pela cabeça qualquer ideia nesse sentido de um dia me aventurar oficialmente pelo mundo editorial. Mas, abrindo um parênteses aqui, eu acho extremamente louvável e aplaudo aqueles que, por esforço próprio, investem, né, no ramo editorial para, principalmente, divulgar a cultura brasileira e, em particular, a cultura suburbana. Tem alguns exemplos valiosos aí de pessoas que investem nisso, né, e que partiram de uma iniciativa individual e depois foram crescendo, se consolidando, e hoje em dia a gente vê algumas editoras investindo nisso daí porque sabe, né, o que a gente já vem divulgando de longa data, que o subúrbio é uma fonte inesgotável, né, de cultura, de literatura e de produção, vamos dizer assim, farta, né, do conhecimento da sociedade brasileira, que muitas vezes ficou obscurecido ou silenciado. E a gente, através do nosso trabalho, né, mesmo que de forma amadora, mas com toda a dedicação, a gente vem procurando, através, né, do eutrocínio que o Bizarro acabou de falar, levar à frente aí um pouco desse gigantesco manancial de cultura que tem o subúrbio através da revista. Mas quanto a formalmente editar, eu nunca pensei nisso, não. Pode até ser um dia, mas eu como sou extremamente autocrítico, eu vou achar sempre que eu tô errando em alguma coisa e eu não sei, eu ia entrar em conflito comigo mesmo o tempo todo. Entendi. Olha só, Silvio, você falou uma coisa importante aí, que foi a respeito da Lei 10.639, né? Nós, sociedade civil, né, e o movimento negro, a gente tem que botar para frente, entendeu? Porque eles fazem tudo para cortar esse processo, né? E nós temos o direito de ver a nossa história contada e ensinar para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para o garoto que passa ali na rua, né? Então, é uma coisa, é um compromisso social, a gente tem que ter isso, entendeu? Você na sala de aula, você fora dela, sabe? Porque isso é uma vergonha. Eu trabalhei em cima dessa lei em 2003, que foi quando ela foi promulgada, né? E até hoje, você não tem uma situação decente dentro da educação, né? Da saúde, né? Porque a gente tem uma lei de saúde da população negra, né? E para você implementar, você quase que tem que passar por cima de todo mundo, sabe? E não é assim, é um direito Exato. Sim, com certeza. Sabe? A lei é importante. E é o seguinte, a lei, ela é somente aquela letra ali, que foi publicada no Diário Oficial, né?
quem faz valer a lei somos nós, a partir do momento que corremos atrás e fazemos ela valer. Né? Senão a lei fica no esquecimento. Senão ela fica no esquecimento. Não vamos fazer isso nunca, claro. A gente está ali exatamente batalhando, e nesse sentido, eu quero até dizer isso, sobre isso, sem a gente planejar, por exemplo, a revista Sarau Subúrbio, a maioria das capas dela, sem planejamento, tiveram pessoas negras. E com o tempo, eu conversando com o Marco, falei, cara, a gente fez isso meio que sem planejamento nenhum. E aí nós chegamos à conclusão que, bicho, foi o que a Márcia falou, é o biotipo do subúrbio do Rio de Janeiro. É o biotipo de muitos subúrbios pelo Brasil afora. E esses subúrbios criaram o samba, criaram o choro, esses subúrbios criaram o funk, esses subúrbios criaram o frevo, o maracatu. Esses subúrbios, na verdade, os nossos subúrbios, criaram uma identidade brasileira. É por isso, diversos estados, a identidade daquele estado, você, de repente, você não encontra no centro. Porque o centro, no Brasil foi feito isso, né? O centro, ele é uma imagem ainda da Casa Branca, né? É onde ficam os poderosos, é onde fica a turma do dinheiro, é onde ficam os da Casa Grande. E o subúrbio é a senzala, vamos dizer assim, numa analogia. E o que eu vejo é o seguinte, e por que não falarmos do subúrbio? Aí foi aí que veio a ideia da revista. Mas não era essa a pergunta era da editora, né? Pô, eu já sonho com uma editora mesmo. Eu sonho em ter uma editora. Sonho até nessa editora ser uma editora de uma ONG, que seja uma ONG mesmo, ou cooperativa, né? Eu vi que a Dorina entrou, não sei se ela ainda está aqui. Uma vez eu e a Dorina falamos isso lá no nosso grupo, uma cooperativa de escritores, né? Falamos assim, mas aquilo ali passou. A gente acabou não falando mais sobre isso. E eu vi que ela também se empolgou com a ideia. Eu me empolguei com a ideia. Eu acho a ideia de cooperativas e ONGs e associações muito boas. Porque eu vejo assim, nós devemos botar nosso nome mesmo, botar nosso nome no papel. Nós devemos fazer as coisas mesmo. Dá para fazer de uma forma efetiva. Como? Com reunião, com grupo, né? Quando eu soube, como diz a música, né? 2 mais 2 são 5, né? Quando eu soube o significado disso, né? Que isso vem de uma outra ideia, de que a união ela é mais do que a própria união, né? A união ela suplanta a própria união, exatamente por causa disso, né? E 2 mais 2 são 5, eu continuo acreditando nisso. A gente tem que se unir cada vez mais. Pô, agora o pessoal da Frente Ampla Suburbana, se eu não me engano o nome, eu acho que o nome é esse, tá pensando em fazer o coletivo dos coletivos. Eu achei a ideia ótima. Assim. Porque a gente tem que se reunir mesmo, a gente tem que fazer a união, a gente tem que estar junto e fazer a coisa acontecer. Não esperar pelo governo, principalmente porque o governo que está aí, e que de repente vai se locomotar, vai durar. Mudar, a gente espera, a gente quer lutar por isso. Mas às vezes a gente... A Débora Costa entrou aí, escritora. É isso mesmo. A Débora, saudação. Eu não falei muito, né? Aliás, essas mulheres da Sarau Subúrbio têm que falar mais. Se apresentar lá no Zap, conversar. Nossa revisora, professora. Aliás, vamos falar do livro, hein? O livro está maravilhoso. Tem contos, tem crônicas e tem poesias. Palavras suburbanas, ó. Bizarre, Márcio, só voltando um pouquinho, eu super concordo com o Bizarre acerca da necessidade de se ter iniciativas. Como a pergunta ela foi meio que pessoal, eu falei assim, eu não me sinto e não me sentiria, né, à vontade nesse processo aí.
Mas é claro que a gente precisa, é fundamental, isso, pessoalmente, mas é claro que a gente precisa, é fundamental que a gente tenha organizações que saibam fazer, sim, e sabem fazer muito bem todas as etapas e editar vamos dizer assim, disseminar a voz do subúrbio, colocar o bloco na rua em relação às obras de um grupo enorme de escritores talentosíssimos que a gente tem aí, enorme, né? A gente está vendo isso, uma pequeníssima fração dentro da Sarau Subúrbio, isso. Aí tá o Léo falando aí, ó, Léo, reaja, Léo, é isso aí, estamos reagindo, vamos nessa. E assim, eu acho que a gente tem muito a crescer nesse sentido, e disputar mesmo um espaço no mercado, né, para que essas produções, elas tenham visibilidade, porque talento sobra no subúrbio. E, desde sempre, como o Bizarro citou aí, os diversos movimentos culturais que ou tiveram origem no subúrbio, ou encontraram no subúrbio o espaço, né, onde se sentiram bem e à vontade para poder manter as tradições, a herança, essa ancestralidade. E em relação a justamente isso, né, voltando à questão da 10.639 e da necessidade imperiosa que a gente tem de ter assim, cada vez mais e mais narrativas afrocentradas para fazer valer a nossa voz e a nossa vez, nós, população negra, que somos maioria nesse país, e que ficamos e somos, em vários momentos, invisibilizados. Ao longo da história, a gente tem fartos exemplos disso daí. A gente não pode mais se calar diante de situações não só de discriminação, de preconceito, de violência, não só psicológica, mas física, como a gente está vendo aí, tristes exemplos, né? Mas a gente também não pode se calar do ponto de vista do que a gente tem a oferecer em termos de produção cultural. O subúrbio por excelência, uma matriz cultural negra e afrocentrada que explora o tempo todo numa série de eventos, de manifestações, né, de cultura popular, e eu diria mais, né, é um dos espaços fundamentais de resistência da cultura negra e popular desse país. Fundamental. Então, o espaço da revista Sarau Subúrbio, que o Bizarro fez uma lembrança aí, a gente comentou sobre isso, que ele, o Marco, né, Marco Trindade, meu abraço, caro, caríssimo, fraterno e afetuoso amigo, que as capas, quase todas elas, né, a grande maioria das capas da revista ao longo desses 3 anos, ou tem como presença, como elemento fundamental, uma figura negra, ou está ali presente em vários momentos dentro da revista, assim, numa narrativa, seja através dos contos, das crônicas, das poesias, mostrando que a gente tem que ter visibilidade, sim, tem que aparecer, sim, mas não como favor, mas como direito. E essa questão de, curiosamente, a gente até pensar em levar pelo lado que nas capas aparecem pessoas negras, né? Xará, isso é ancestralidade, isso está no sangue, consequentemente está no nosso sangue. Isso é natural de nós, natural de quem luta para que se tenha visibilidade. Sim, agora é o seguinte, concordo totalmente. Márcia, vê se alguém quer entrar aí, ó. Leonardo Bruno, Débora Costa. Olha só! Rafael. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Para falar do livro. Posso falar do livro agora? Não, só um instante, espera aí. O Silvio falou uma coisa. Eu queria falar, mas você está comemorando igual a mim, né? Tá certo. Fugiu da minha cabeça. Olha só, no final, tá? No final que vocês acabaram de falar, vocês deem os contatos, né? Com relação à revista, né? Eu contato sempre. Me lembrei. O que eu queria falar para você. Meu sonho sempre foi
né? Antes de conhecer o Samba na Fonte, vocês nem existiam na minha vida. Eu queria ter uma casa em Oswaldo Cruz ou em Madureira. E fazer um centro de convivência. Você hoje... Né? Nessa época eu tinha muitas amizades, eu conhecia muita gente, e o meu sonho era ter livro, era fazer encontro com mulheres, não sei o que lá. Aí a vida foi correndo e essas coisas meio que sumiram, né? Mas eu sou a mulher do impossível, eu só gosto do que é impossível. Para mim, nada é assim simples, né? Hoje em dia, eu ainda penso nisso, né? Nisso com uma concepção que você deu aí, né? Que é você reforçar, né? A sua força, a sua ancestralidade, o seu poder. E muitas vezes você só pode reforçar esses poderes em determinados, né, lugares. Eu cansei de convidar vocês para vir no Samba Literário, ninguém nunca veio, né? Olha só, mas você não começou... tem problema, não tem problema, aí. Pode acontecer. Calma. Mas eu quero fazer um samba na orla do Leme de Copacabana, do Leblon eu não digo que vamos expulsar de lá. Posso falar? Samba de verdade, falar, então. Entendeu? Samba. Não é essas coisas então, que eles botam o pessoal para tocar aí, que o gringo vem e acha que aquilo é samba. Então troca o Tom Jobim e Vinícius de Moraes por Ney Lopes e Wilson Moreira. Aí eu vou. Ney Lopes não me faz. Ney Lopes me chama de minha sobrinha. Oi, minha sobrinha. Troca aí, o Vinícius de Moraes e Tom Jobim por Ney Lopes e Wilson Moreira. Condicional do Ney Lopes. Tá falando aqui, ó, é doida pra passando a pandemia, não vê a hora de se acabar para ir num samba, numa roda de samba no botequim no subúrbio. E tá falando aí, ó. Débora, é uma das primeiras coisas que a gente vai fazer, assim que possível. Chama a Débora aí, pô. Ô, Débora, entra aí na live para conversar com a gente. Vamos lá. Peraí. Eu tenho que ir ali visitar o Chacrinha ali, rapidinho. Vai lá. Bizarro, vai lá, enquanto você vai lá rapidinho. Peraí, cara. Foi a Márcia que me colocou aqui nessa cápsula aqui. Me tira disso. Foi. Aconteceu a mesma coisa. O quê? O que aconteceu? Não, estamos ouvindo. Estamos ouvindo Márcia, você. Me tira rapidinho aqui. Eu tenho que ir ali, ó. Falando aí. Ih, rapaz, mas ela... Ih! Ela que foi embora, cara. Que isso. Mas não tem problema não, porque a gente tá aqui, enquanto ela não volta, a gente vai fazendo ao vivo. Vamos cantar Subúrbio? Vamos cantar Subúrbio, então? Vamos lá. Pega o violão aí, ó. Aproveitando que a Débora tá online aí, Débora. Então escuta aí. Elaine Pinto. Palavra difícil de se dizer que tem assim. Vamos começar? Vamos cantar. Subúrbio, palavra difícil. Oi, tá me ouvindo? Que ganha sentido no jeito de ser. É o porto seguro da vida bem simples, onde o tempo passa mais devagar e a esperança renasce a cada manhã. É subúrbio, onde o espaço do samba se chama terreiro, e se tem alegria quase o ano inteiro. O amigo da gente, amado de irmão. A tristeza aparece num domingo sem sol, ou nos olhos sofridos, clamando por pão. Subúrbio é a praça, a feira e o futebol. Mas de segunda a sexta se produz o suor. Numa esquina a cena chama a atenção. É o olhar do mais fraco pedindo perdão.
num acerto de contas, um corpo vai ao chão. A subúrbio, as mãos calejadas, a casa erguer. Na varanda a cadeira balança quem muito viveu. Com um sorriso no rosto, conta histórias sem fim. Ao futuro ensina o bom e o ruim. E a lembrança dos que partem não termina em adeus. Subúrbio. Subúrbio. Olha só, o Léo Bruno diz que tem vergonha. E a Débora? Débora tá... Ó. Que ele prefere ficar do outro lado. Olha só, eu ia pedir para vocês cantarem no final, né? Mas não tem problema, vocês cantaram agora, pode cantar no final, né? Eu gostaria. No meu lugar. Essa é nossa. Aê, a gente canta no final. isso. Sabe a letra? Aliás, eu quero ver quando é que a gente vai lançar a música do seu pai. Só lá no São. Vamos lançar ainda. Me tira agora daqui rapidinho, que eu tenho que ir ali no Chacrinha. Tá, olha só. Deixa eu falar uma coisa. Depois vocês fazem o lançamento da revista, né? Falando da revista, Okay. do livro, né? Tá. Você vai sair, Bizarro? Tá. Você que tem que sair, no beleza. xizinho. Pronto, Márcia. Vamos lá. Legal. E olha só, alguém quer entrar? Rafael, Elane Morgado, Débora. Alguém quer entrar aí, fique à vontade aí. A nossa anfitriã Márcia está abrindo espaço aí. Eu me sinto, aliás, honroso, né, em ter aí a participação de vocês dividindo o espaço com a gente. Mas, Márcia, só para reforçar, infelizmente o Bizarro foi ali rapidinho e já volta, né? E ao vivo é assim mesmo, né? Que o Bizarro colocou uma situação, né, em relação ao contraste entre o centro, né, e o subúrbio, como o subúrbio sendo um espaço de resistência, e aí ele colocou, fez dois aspectos que são marcantes, né? Colocando o centro como o lugar do negócio, onde a força da grana, né, que move as situações de um modo geral, e o subúrbio, o espaço de resistência em todos os sentidos. Assim, de um modo geral, a cidade e as metrópoles, né, elas são quase que por essência cosmopolitas, né, e abrigam uma gama muito grande de situações, né, pessoas que vêm de fora, negócios, uma agitação muito grande, e quase sempre voltado para um rentismo, né, e junto a isso vem aquela coisa do processo que a gente chama de gentrificação, né, de transformar o espaço para cada vez mais esse espaço ser acessível a menos pessoas, por mais contraditório que isso seja, né? Elitizando essas coisas todas. E o subúrbio, na fala do Bizarro, seria meio que a senzala, deixado aqui de lado essas coisas todas. Eu já usaria um outro termo, pedindo licença ao Bizarro, que eu acho que o subúrbio ele o que, na minha visão, é resistência no sentido pleno. Então, eu o caracterizaria como sendo um quilombo, como sendo espaços aquilombados de resistência, né, de preservação de valores culturais, de ancestralidade, essas coisas todas. Ou seja, nós, embora a especulação imobiliária, né, o rentismo, toda essa situação de querer urbanizar de forma descontrolada o subúrbio, não respeitando, né, os valores
sociais, a questão da tradição, e não respeitando as vidas das pessoas de modo geral, seus costumes, né? Embora, inevitavelmente, a gente vê essa coisa, entre aspas, chamada progresso invadindo os espaços suburbanos, mas ainda assim o subúrbio e os subúrbios, de modo geral, são espaços consagrados de resistência. E nesse sentido aí de resistência, num aspecto mais amplo do termo, é uma resistência que se traduz em ancestralidade. O subúrbio sempre foi isso, né? Ele se apresenta como aquele que resiste ao modismo, mas não no sentido de querer ser tradicional, arcaico e, de um modo geral, sem ter acesso às novidades. Não. Ele resiste ao modismo quando percebe que esse modismo vem para se apropriar dele, né? Que esse modismo vem para modificar aquilo que de mais profundo existe no subúrbio. Então, eu acho que, nesse sentido aí, ele é uma frente de resistência permanente, então eu o compararia mais como áreas, né, no sentido metafórico do termo, áreas aquilombadas de resistência das tradições, da cultura, da herança, mas sem abrir mão do novo, mas que o novo respeite o que lá já está. Né? Como diz a letra da música, respeite e saiba chegar no lugar aonde a gente chegou, entendeu? Então, exatamente. Então, para quem está no subúrbio, como nós estamos vivendo, produzindo, né, e expressando o subúrbio, fica muito ruim essa ideia de que qualquer espaço deve ser apropriado em todos os sentidos, não só territorialmente, como também culturalmente. Não. A gente tem que resistir em nome de tudo que o subúrbio representa, né? Então, era isso que eu queria falar na outra situação e que eu acabei não completando. Olha só, eu chamei o Bizarro, mas eu acho que ele não pode entrar agora. Uma coisa que eu queria falar contigo, quando você, né, eu sou enfermeira obstétrica de formação, mas eu amo história, né? E eu amo conhecer, saber, né, investigar. Uma coisa que eu queria te perguntar, quando você foi fazer a graduação, né, você tinha esse ideal, né, de querer compreender essas coisas? Sim, com certeza, Márcia. Na realidade, pra você ter ideia, quando eu fiz vestibular pela primeira vez, eu ia fazer engenharia eletrônica. Caraca, gostei. Engenharia. Primeiro que eu adorava eletrônica, e segundo que na época estava em moda, estava explodindo no Brasil, né? Essa coisa, né, de você, do avanço tecnológico, você ter na área de engenharia eletrônica um espaço muito grande para você, né, atuar nesse mercado de trabalho. Mas aí eu depois pensei assim, poxa, por que eu necessariamente vou fazer engenharia eletrônica só para ganhar dinheiro? Não. E aí a gente leva em consideração uma série de outras coisas, inclusive a opinião dos amigos. E os amigos falaram assim, Silvio, você sempre teve tudo a ver com história, por que você não faz história, cara? Eu falei assim, não, eu estava até pensando em fazer, mas mais tarde. Por que você não faz agora? E aí eu enveredei pela história. Muito para compreender, né, a questão social, do ponto de vista histórico. Opa, valeu, Bizarro. Eu vou te falar, eu me liguei muito porque eu conheci um mestre, né, um doutor na área de saúde, que ele deu um curso pra gente. Aí, um dia eu conversando com ele, ele falou para mim assim, Márcia, ninguém faz saúde sem estudar história. Quando você estudar história, você vai compreender. Eu era bem jovem, devia ter 20 anos, 22, sei lá. Aí eu fiquei pensando naquilo que ele me falou e eu passei a fazer isso, entendeu? Aí eu fui me apaixonando mais pela questão da história. A história agradece. Muito. Né? E eu acho muito legal, né? Pra gente... É que nem assim, hoje eu estou mais educada nessa parte. Por exemplo, eu nas minhas questões feministas, né, da minha vida, daquilo que eu sou, do que eu compreendo, eu às vezes tinha muita dificuldade com as coisas, né?
Por exemplo, eu só tinha facilidades com homens iguais a mim. Com homens diferentes de mim eu não tinha porque o pau quebrava, né? E eu fui ficando... isso tudo me fez ir percebendo o tempo, conhecendo as coisas, aprendendo, né? Sabendo que eu tinha que lutar pelo racismo contra, né? Com uma outra cabeça... Entendeu? Através do conhecimento. Então, o conhecimento, ele é fundamental. Por exemplo, você pega uma revista Sarau Subúrbio, que não tem, pode ter até cânone ali, mas não estão escrevendo como os cânones, né? Você tem aprendizado ali dentro, aprendizado de vida, né? E de ações, né? Dentro dessa vida que a pessoa leva, porque às vezes o cara pode estar escrevendo uma história ali que ele inventou, com um personagem, com não sei o quê, mas aquilo ali é história de coisas que ele presenciou, que ele viu, que ele participou, né? Então, são coisas que você vai, né, assimilando de formas diferentes, né? Conforme o tempo passa. Ou sentiu, né? Ou imaginou. Né? Eu acho que essas coisas, assim, às vezes, ficaram esquecidas da gente fazer, da gente levar. Por exemplo, não é a todo momento que você tem que ficar na realidade, no que é real, no realismo, no hiperrealismo. Né? Eu acho que o suburbano, ele sonha, né? Então ele pode criar ficção científica, ele pode criar terror, ele pode criar ciência, ele pode criar tudo. Não é só a questão da resistência no sentido de luta, mas no sentido de luta, num outro sentido de luta, né? Vamos dizer assim. Porque eu acho que a luta ela pode ser direta, né? Pode ser indireta. Lembro de uma aula que eu tive de direito internacional, que eu achei muito, muito interessante, que era sobre as ações afirmativas. Né? Muito antes, já faz um tempo, né, eu tenho uma certa idade, né? Muito antes de se falar sobre cotas raciais no Brasil, muito antes de se falar sobre cotas raciais no Brasil. E a professora me explicou muito bem o que eram cotas raciais ou não. Cotas de qualquer jeito, né? Cotas de qualquer tipo. E nessa ideia de ações afirmativas, né? Não foi mais em ações afirmativas, não, foi em outros tópicos. Mas eu liguei uma coisa com a outra, né? Que a ação afirmativa é você, às vezes, fazer algo que não agride, mas que constrói, entendeu? Então, a revista Sarau Subúrbio, muitas das vezes, ela pode não agredir. Tipo assim, vamos agredir, não. Em vez de agredir, constrói. Porque você vai criando base, né? Você vai criando rumos, né? Você vai criando aquela condição, né? Para que outras coisas cresçam. Então você vai construindo devagarzinho ali, né? Jogando aquela sementinha. E eu vi isso nos encontros que o professor Rafael Matoso, junto com uma equipe, fazia lá em Madureira, na nave, né? Lá em Madureira. De diálogos, virou diálogos suburbanos, né? Aí nós já tínhamos a revista Sarau Subúrbio. E aí, nos grupos, nós fomos vendo que há vários grupos, né? Vários movimentos pensando assim, na construção. Bicho, é importante bater? Mas é importante construir também. Porque aquilo que a gente bate, destrói, né? A gente vai derrubar um muro. Mas já vamos começar a criar o alicerce, entendeu? Para o próximo muro, né? Para o próximo edifício, né? Eu acho isso importante. E eu acho que a revista Sarau Subúrbio, ela trabalha mais nesse sentido, que é importante também. Tem a galera aqui e tem a galera aqui, né? Então você tem que fazer os dois movimentos, né? Tá falando da Monique aí, ó? A Monique que é o movimento da construção, né? Não, Rafael, os diálogos suburbanos eram maravilhosos. Isso mesmo, me permitindo rapidinho. Coisa que eu queria falar em cima de...
disso aí que você falou, Bizarro, é você compreender, entendeu? Porque às vezes você vê as coisas, mas você não compreende, né? Por exemplo, às vezes você vê assim, aquela pessoa ali é pobre, não tem dinheiro, né? Uma pessoa simples. Mas minha avó sempre dizia, o fato da pessoa ser simples não quer dizer que ela é simplória. Simplória é outra coisa. Sim. Você entendeu? Então, quer dizer, a gente saber extrair a nobreza de cada lugar, né? Que é uma coisa que o ser humano às vezes não quer fazer, né? Ou por falta de tempo, ou por falta de conhecimento. Ou por falta de oportunidade. Mas que a gente deve tentar, né? Sim, ou por falta de oportunidade. Mas voltando a essa questão do que o Bizarro falou e a Márcia está colocando também, eu estou lendo a frase aqui que a Débora postou ainda agora, a literatura transforma. Então, concordo plenamente, Bizarro, exatamente. A gente não tem que destruir somente, tem que destruir o que nos faz mal, no que nos prejudica enquanto sociedade, enquanto ser humano. Mas tem que construir, né, para que a humanidade ela evolua, né, isso sobre outros parâmetros, sobre outros patamares. E a Débora colocou aquela espetacular que eu gosto muito, que a arte existe porque a realidade ela não dá conta, a vida não dá conta, né? Então é necessário a arte. E eu acho que nesse sentido aí a revista, a Sarau Subúrbio, ela pela literatura que ela traz, que é de uma riqueza, eu sou suspeito para falar porque estou ali participando, mas eu estou falando também, principalmente, pelos colaboradores que eu vejo lá, de uma produção literária que destrói muros de outra maneira, né, com palavras, e ao mesmo tempo constrói outras coisas, né, também com palavras, mas com ideias, com pensamentos, né, com reflexões, mostrando que esse espaço literário ele veio para construir mesmo, e está construindo seus mais variados aspectos, né, e mais do que isso, a gente trata da realidade ali, suburbana, essas coisas todas, mas como você bem falou, Bizarro, muito bem colocado, né? Há espaço para o sonho, há espaço para a ficção. Sim. Mesmo, às vezes, escrevendo alguns contos lá ficcionais, né? Realismo fantástico, né? Dando conta vamos dizer assim, do espaço suburbano, onde também isso acontece. Todos têm direito ao sonho, né? E todos sonham. A questão é que esses sonhos, eles transcendam e acabem, né, também trazendo para a realidade aquilo que de bom os sonhos nos proporcionam, né? Para que a gente possa, enquanto sociedade, em qualquer espaço, dentro e fora do subúrbio, evoluir enquanto ser humano, né? Sim. E, por exemplo, você como um artista, né? Que todos são artistas, né? Você tem que ter o objetivo de construir, você tem que ser a favor da educação, da paz e da cultura, né? Você tem que ser uma pessoa que saiba dialogar. Eu não sei se vocês já leram o Mandela, né? O Mandela, ele dialogou com os inimigos, né? Com os caras que queriam matar ele, sabe? E isso aí é uma reflexão muito doida, mas é possível. É possível, porque a gente não pode se render, a gente não pode deixar, né? Então é uma luta diária, né? Constante. E a arte libera, né? Essa forma de você poder se expressar, né? Botar para fora, como se estivesse fazendo uma catarse, né? Por exemplo, eu escrevo no computador, mas eu escrevo muito melhor, com muito mais fome, quando eu escrevo no papel. Também. Por quê? Porque o papel é meu universo. É onde, né, eu estudei, eu fiz minhas coisas no papel. Então, eu adoro escrever no papel. Mas já tem gente que não gosta. Então, cada um, né? Por exemplo, eu acordo de noite e escrevo uma música de madrugada, né? Agora,
é uma coisa que está em mim, sou eu, Márcia, eu sou uma pessoa única, né? Como você é, como o Bizarre é, né? E assim a gente vai levando a nossa vida. E agradeço ao universo da gente ter se encontrado, né? Com certeza. Conspirou a nosso favor. Vou puxar a brasa aqui para a revista, assim. Alguns pontos que eu acho interessantes, da revista Sarau Subúrbio, né? Primeiro, essa abertura para novos talentos, né? Isso aí foi uma coisa que a gente sempre pensou, né? E até hoje, né, nós estamos fazendo. O editor Silvio está aqui, o outro editor, né? O Silvio está aqui do meu lado, para confirmar isso. Os novos talentos que falam do subúrbio, que falam das periferias. Por quê? Às vezes tem essa pergunta. É bairrismo? Não, não é bairrismo. Nem bairrismo ao contrário, isso não existe. É que a gente procura assim, falar daquilo que fala-se menos, né? Já se fala muito sobre outros lugares, sobre outras vivências, sobre outros sonhos, né? Então, a gente pensa a revista assim, né? Questão existencial, todo mundo vive, seja do subúrbio ou não. Mas aí é uma questão existencial. Ótimo, condiz com a revista. Mas, poxa, a gente sempre procurou dialogar com os escritores nesse sentido. Falar de lugares que sejam próprios do subúrbio, ou de condições, vivências próprias do subúrbio. Por quê? Olha, e por que não? Né? Já se falou tanto sobre Idade Média Europeia, já se falou tanto sobre futuro no Japão, por que não se pode falar sobre, né, sobre o século XV em Madureira, ou sobre o século XXIII em Irajá, entendeu? É uma questão de colocação, não é uma questão de nossa, isso é radicalismo. Não, é o contrário do radicalismo. Eu acho que quando você fala de minorias, não tem como você ser radical, né? Assim, no sentido de que você está numa condição mais tênue, né? Você não está falando das coisas que estão em voga. É fácil falar das coisas que estão em voga, né? E aí, às vezes, eu acho que é isso que a gente procura fazer. Humanismo, aqui a Monique Matos falou. Exatamente isso, um humanismo. O humano está em todos os lugares. O subúrbio também. E por que não falar do humano no subúrbio? Esse humanismo suburbano, vamos dizer assim, né? Ciência, pensamento, a reflexão de um suburbano. Falando sobre o seu espaço, sobre o lugar ali onde ele vive, convive, onde ele constrói. Entendeu? Eu acho que essa foi a ideia da revista. E que a gente procura preservar. E como é um espaço aberto, gratuitamente. Né? A gente nunca pensou, se algum dia a revista sair assim, mensalmente, de forma física, o sonho nosso, e claro, não só o sonho, o ideal é que ela saia gratuitamente. Seja distribuída gratuitamente. E aberta para todos os escritores, pensadores, enfim, para todos, né? A gente não pode ficar exatamente copiando e mantendo o status quo, né? O que já existe, né? O que já é feito. Né? Marlene de Barros é a esposa do meu sobrinho, é minha comadre também. Tá. É que ela fez uma observação ali, que você fez a leitura. Que eu escrevi. Olha só, eu adorei falar com vocês, está maravilhoso, mas eu não quero perder esse encontro por nada desse mundo. Então, vocês falem do lançamento da revista e cante uma música bizarra e a gente fecha. E se vocês quiserem fazer outra vez, outro dia, vamos falar. Alguma temática que vocês fala do pensem, livro, fala a do gente livro. faz. Eu vou começar falando rapidinho para você falar mais, porque na realidade eu acho que você vai falar até com mais propriedade que eu. Márcia, assim, a ideia do livro coletivo que foi sendo
gestada, né, e alimentada desde início do ano passado, e ganhou corpo meados do ano passado, na medida que a gente foi convidando as pessoas vamos dizer assim, conhecerem a ideia e quererem ou não participar dela. E, para nossa felicidade, a gente teve assim, um grupo de escritores muito expressivo, quase 2 dezenas de escritores, né, do mais alto gabarito, que participaram. Lembrando sempre que a revista, aliás, o livro ele foi feito por escritores que participam da revista, né, não é a revista em si, né? E a gente tem a expectativa de que, depois do lançamento, que está sendo hoje, Palavras Suburbanas, contos, crônicas e poesias, outros tantos possam vir, né? Agradecendo de antemão já, né, a participação efetiva da Débora, na escritora também, né, integrante do livro, a maravilhosa, pelo Bizarre, coletivamente pelos escritores, ou seja, prevalecendo aí um senso democrático muito legal. A gente tem que não só falar sobre democracia, mas exercer e exercitar a democracia. Então, o livro traz, assim, um pouco da alma suburbana nos mais variados aspectos, no mais variado, vamos dizer assim, gêneros literários, né? Contos, crônicas, poesias, temas, e para mim foi um prazer enorme, esperando que o mais rapidamente possível a gente possa transformar esse livro que está sendo lançado hoje, né, nas plataformas digitais aí, para que as pessoas possam fazer download e baixar, e a gente espera que todos façam isso. A gente depois pode até botar aí, né, Bizarro, se possível, como as pessoas podem acessar. Aproveitando aqui também para dizer que é um livro feito por pessoas que quiseram transcender, né, a ideia de que a literatura ela é algo extremamente erudito, sofisticado e que pertence a uma elite que teoricamente é a que domina só e tão somente as letras. Não. Produzir literatura ela é possível para todos. E esse livro ele é a demonstração clara disso. Textos maravilhosos, né, sensacionais, uma capa fantástica que expressa ali todos os espaços suburbanos, os símbolos do subúrbio, como a linha do trem, a Igreja da Penha, né, tem lá a calçada, tem a praça do bairro. Então, é um livro que eu acho que as pessoas, eu tenho certeza, elas vão ter um prazer enorme em ler. E daí você continua, Bizarro, para depois a gente fechar com música. Coloquei aí, ó. O livro está no site da revista Sarau Subúrbio. Ótimo. Democratização da literatura. Só chegar lá no site, jogando no Google, revista Sarau Subúrbio, tudo junto, vai te mandar para lá para o site. Beleza? Ó, não ensaiei. Vou cantar um pouquinho do samba meu de Márcia Lopes. Aí, ó. Minha raiz. Eu quero cantar minha raiz, pois sou feliz no meu lugar. Eu quero cantar minha raiz, pois sou feliz no meu lugar. E meu lugar é o samba, desse Timanca não posso parar. No meio de gente bamba, me sinto só, mas livre eu posso sonhar. Posso contar a história de um povo guerreiro, vou continuar com essa garra, meu amigo. Só conto contigo se veio pra somar. Eu quero cantar minha raiz, pois sou feliz no meu lugar. Eu quero cantar minha raiz, pois sou feliz no meu lugar.
Eu conto contigo, parceiro. Passo direto no meu coração, cessante. Somos a voz da canção. Quando estamos no samba, é pura emoção. Falamos de poesia das nossas origens, da nossa fé. Partilho os meus sentimentos. E o meu axé. O meu axé. Ah, valeu. Não ensaiamos nem um pouquinho. Então, Eu não sei se tem tempo ainda, Márcia, mas que tal a gente começar agora? Tem. Subúrbio, né? E assim, para a gente reforçar de novo, existe 3 anos de existência. A revista Subúrbio, ela existe, para que a gente continue produzindo cultura como algo bastante característico no subúrbio. E agradeço muito aos leitores, aos meus amigos, a Marlene Barros, que acabou de falar aqui, que é minha comadre, e meu afilhado, sobrinho, Paco, Elane Pinto Morgado, a Juliana Silva Moreira, minha sobrinha, Luiz Fernando, que está aqui, que é meu sobrinho. Agradeço de coração. Muito obrigado. Um sou meu e do Silvio. Tambor bateu lá na senzala. 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 Só o corinho. Valeu, é isso aí, liberdade. Obrigado. Um abraço em Olha todos. só, gente. Faltou o Artúlio, falou que viria, cadê ele? Oi, furou, hein? Vinha falar também, né? Eu me senti muito lisonjeada, muito feliz, tá, de vocês terem quiseram, né, fazer essa parceria comigo, de vir aqui falar no meu canal, né? O grupo tem 16 pessoas, né? Poderia ter sido qualquer uma, mas fui eu. Então, eu vou dizer que eu estou muito contente de ter participado desse trabalho. Eu espero que hajam outros, e eu também, atualmente, estou fazendo minhas coisas, né? E a revista um grande incentivo, foi e é um grande incentivo, né, na minha vida, né? Como uma pessoa que quer escrever, né? Que quer escrever e que gosta. É a revista Sarau Subúrbio e a oficina de escrita da Carol Rocha, minha amiga do coração, também historiadora. Fala, querido. Show de bola. Show de bola. Eu vou falar. Agradecer a todos. Valeu. Baixem o livro. Muito obrigado. Leiam a revista Sarau Subúrbio, saiu hoje também. Isso, leiam a revista, baixem o livro e vamos em frente. O Subúrbio, local de resistência e de existência. Um abraço. É isso aí. Um beijão para vocês, bom final de semana. Deixa o seu like aí embaixo, o seu like. Não é Facebook, tá? Oi? Perdoa. Silvio, um beijão, dá um beijo na sua esposa, um abraço. Cada outro na sua. Abraço. Tá? Um prazerzaço. Obrigado. Valeu, obrigado. Tá? Tchau.